A análise morfológica do registro contido no capítulo 1 da primeira epístola aos Coríntios revela uma ferida que a contemporaneidade ainda tenta ocultar sob o verniz da pluralidade: a fragmentação do ser através da identificação tribal. No contexto da polis grega, o apego a figuras de autoridade como Paulo, Apolo ou Cefas não representava uma busca por iluminação, mas um exercício de autoafirmação através da projeção do ego no mestre. Uma dinâmica que se repete hoje no culto à personalidade e nas bolhas ideológicas que sustentam as instituições religiosas. A denúncia paulina atinge o âmago dessa construção ao questionar se o Cristo estaria dividido, sugerindo que, no momento em que um sistema de crenças se torna um selo de exclusividade e superioridade intelectual, ele deixa de ser um reflexo do desígnio do eterno para se tornar uma mera extensão da vaidade humana. A implicação teológica desta advertência altera a compreensão de comunidade, movendo-a do campo da concordância social para o terreno da unidade mística, onde a identidade não é algo que se possui ou se defende, mas algo em que se é inserido por meio de uma morte simbólica para as categorias de autoglorificação. O peso semântico da crítica ao partidarismo reside na compreensão de que o eu só encontra sua verdadeira dimensão quando abdica da necessidade de ser validado por uma facção. Pois o partidarismo é, em última análise, a tentativa de domesticar o infinito dentro de uma nomenclatura humana manejável. Quando Paulo confronta a igreja sobre a sua maturidade, ele utiliza o termo que descreve a condição de quem ainda é governado pelos impulsos mais básicos da psique, evidenciando que a sofisticação teológica usada para justificar divisões é, na verdade, um sintoma de uma infância espiritual prolongada que se recusa a encarar a alteridade. O cenário contemporâneo, marcado pela segmentação e pelo cancelamento daqueles que não ecoam o dogma do grupo, espelha a mesma resistência coríntia em aceitar que a verdade não é uma propriedade privada de uma linhagem ministerial ou de uma escola de pensamento. Ela é uma pessoa que não pode ser enclausurada em sistemas. Esta resistência à fragmentação não é um apelo à tolerância superficial, mas uma exigência de que a estrutura coletiva reflita a integridade do próprio Deus, cuja essência não admite fissuras ou sombras de variação impostas pelo capricho dos homens. Subjacente a esta estrutura de divisão, encontra-se o desejo de transformar o mensageiro no objeto da mensagem, um desvio de propósito que Paulo identifica como a raiz da esterilidade espiritual que assolava aquela comunidade portuária. Ao declarar que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa em comparação com aquele que dá o crescimento, o apóstolo remove o chão sob os pés de qualquer hierarquia, baseada no carisma ou na eloquência, estabelecendo que a eficácia da transmissão da sabedoria eterna depende da transparência do canal e não da sua ornamentação. Esta desconstrução do ego coletivo é o que torna o texto paulino perigosamente atual e passível de rejeição, pois ele ataca a própria base sobre a qual muitas instituições erguem seus impérios de influência: a necessidade de heróis e de marcas distintivas que separem os eleitos do resto da humanidade. Ao invés de reforçar as fronteiras do nós contra eles, a retórica do manuscrito nos conduz a um estado de humildade ontológica, onde a única distinção válida é a capacidade de reconhecer que toda a sabedoria acumulada é irrelevante se não serve como substrato para a manifestação de uma vida que transcende as disputas de poder. O conceito literário de loucura, utilizado por Paulo no capítulo 1, conforme registrado nos versículos 18 a 25,
redefine a compreensão de conhecimento ao introduzir uma dissonância cognitiva que asfixia a pretensão da lógica humana clássica. A análise do termo grego para loucura evoca não um estado de patologia mental, mas uma subversão radical de valores, onde a execução de um condenado em um madeiro é apresentada como o ápice da estratégia divina para resgatar a criação. Este escândalo para a mente religiosa que busca sinais de poder e esta necessidade para a mente intelectual que busca coerência sistêmica formam o núcleo de uma epistemologia que desqualifica a meritocracia do saber. A cruz não é um argumento a ser debatido, mas um evento que encerra o debate, demonstrando que o desígnio do Eterno opera em uma frequência inacessível àqueles que confiam na sua própria capacidade de decifrar o mistério. A força desta revelação reside no fato de que Deus escolhe as coisas que não são para aniquilar as que são, estabelecendo uma nova métrica de realidade que não se baseia na acumulação de dados ou na retórica persuasiva, mas na entrega absoluta e na fraqueza assumida como potência. A correlação direta entre o esvaziamento da linguagem e a preservação da potência da cruz sugere que quanto mais ornamentamos a mensagem com a sofística contemporânea, mais diluímos a sua capacidade de transformação ontológica. Paulo, um homem de vasta cultura helênica e rabínica, opta deliberadamente por uma comunicação que não se apoia na excelência de palavras, o que para o ouvinte moderno soa como uma heresia contra o marketing e a comunicação estratégica de massas. O registro no códice indica que a sabedoria deste mundo é, para o Eterno, uma forma de tolice, pois ela se limita ao horizonte da imanência e ao controle dos processos, enquanto o Logos crucificado convida ao abismo da transcendência, onde o controle é cedido e a vida é encontrada na perda. Esta inversão de valores é o que geraria o cancelamento de Paulo em qualquer fórum de liderança atual, pois sua tese nega a validade do sucesso como evidência do favor divino, apontando para o sofrimento e para a desonra pública como o locus privilegiado da manifestação da glória do invisível. A implicação desta postura intelectual é que a fé não é uma extensão da filosofia, mas o seu fim. Ela é o ponto onde a razão, tendo exaurido todas as suas possibilidades, encontra algo que não pode conter, mas que a contém. Ao declarar que Deus escolheu o que é fraco no mundo para envergonhar o que é forte, o texto bíblico opera uma cirurgia na nossa percepção de valor, removendo a confiança nas estruturas visíveis e nas capacidades inatas para depositar o peso da existência no ato gracioso do Criador. A compreensão do verso revela que a sabedoria da cruz é uma sabedoria oculta, que não se revela aos prudentes deste século, mas aos pequeninos, não por um mérito da ignorância, mas pela ausência de barreiras defensivas erguidas pelo orgulho acadêmico ou espiritual. Assim, o caminho do conhecimento superior passa necessariamente pela desaprendizagem das lógicas de dominação, conduzindo o buscador a um silêncio reverente diante do mistério de um Deus que se revela na impotência de um corpo pendurado entre o céu e a terra, desafiando toda a física da influência humana. A transição para o capítulo 13 da epístola exige uma suspensão dos sentimentalismos modernos para que se possa alcançar a densidade da estrutura proposta. O amor, não como um afeto volátil, mas como a única realidade permanente na economia do espírito. A análise do termo ágape desvela uma força que não nasce da carência ou do desejo de posse, típicos do eros, nem da afinidade seletiva da filha, mas de uma determinação ontológica de buscar o bem do outro, independentemente da sua resposta ou mérito. Em um mundo saturado de narrativas de autoajuda e de um amor condicionado à performance e à autogratificação,
a definição paulina de um amor que não busca os seus próprios interesses e que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, apresenta-se como uma impossibilidade biológica, realizável apenas através da participação na natureza divina. O peso semântico aqui reside na transitoriedade de tudo o que os coríntios e nós valorizávamos. As línguas angelicais, o conhecimento profético e até a fé capaz de mover montanhas são descritos como sombras que se desvanecem, enquanto o amor permanece como o tecido conjuntivo que sustenta a eternidade. A correlação entre o conhecer em parte e o ver como por espelho, enigmaticamente, estabelece o amor como a única forma de conhecimento pleno, superior a qualquer exegese ou doutrina sistematizada. Paulo argumenta que, no estado final da existência, todas as ferramentas de mediação espiritual se tornarão obsoletas, restando apenas a relação pura e desimpedida, o que redefine a nossa prioridade presente. O cultivo de uma disposição interna que sobreviva ao colapso do tempo. O registro no manuscrito evoca a imagem do crescimento humano, onde o que é da infância é deixado para trás, sugerindo que o apego excessivo a dons carismáticos ou a proezas intelectuais é uma forma de imaturidade que nos impede de acessar a substância do reino. Esta perspectiva é profundamente perturbadora para sistemas religiosos que baseiam sua autoridade na demonstração de poder ou na exclusividade de revelação, pois o apóstolo afirma categoricamente que sem a essência de ágape, o maior dos prodígios é comparável ao ruído metálico de um símbolo, uma reverberação vazia sem alma ou propósito. A resiliência descrita neste manuscrito ecoa a força do espírito humano sob a égide do Criador, revelando que o amor é a gramática fundamental de toda a criação e a única linguagem que não sofrerá erosão com o passar dos séculos. A afirmação conclusiva de que agora permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor, não é um encerramento poético, mas uma tese metafísica sobre a hierarquia das virtudes, onde o amor ocupa o topo por ser o único atributo que Deus não apenas possui, mas que Ele é. Ao vivermos sob a tensão desta verdade, somos convidados a uma reavaliação de todas as nossas motivações, percebendo que o sucesso de uma vida ou de uma comunidade não se mede pela expansão de suas fronteiras ou pela sofisticação de seu discurso, mas pela profundidade de sua capacidade de entrega. O amor, portanto, deixa de ser um acessório da moralidade cristã para se tornar a própria definição da nova humanidade inaugurada pelo Cristo, um estado de ser que precede a ação e que sobrevive à própria morte, preparando o terreno para a compreensão da interdependência funcional que veremos a seguir. A análise morfológica da afirmação contida no capítulo 6, versículo 19, onde o corpo é designado como o naos, o santuário interior onde a divindade habita, opera uma ruptura definitiva com o dualismo platônico que permeava a mentalidade helênica e que ainda hoje assombra a espiritualidade ocidental. Ao contrário da visão que reduz a carne a uma prisão da alma ou a um mero objeto de consumo e performance, o registro paulino eleva a biologia humana à categoria de espaço litúrgico. O corpo não é um acessório da existência, mas o próprio palco onde a redenção se manifesta. A implicação teológica desta tradução altera a compreensão da ética sexual e do cuidado físico, retirando-os do campo da moralidade privada para inseri-los no domínio da soberania do Eterno, estabelecendo que o desígnio do Criador não se limita às esferas etéreas da mente, mas reivindica a integridade dos tecidos, dos impulsos e da matéria. Esta sacralização do imanente confronta diretamente a cultura da descartabilidade e a mercantilização da imagem,
sugerindo que cada ato realizado na carne carrega um peso de glória ou uma profanação do sagrado, pois não somos mais proprietários de nós mesmos, mas fomos adquiridos por um preço que transcende qualquer métrica de valor monetário. O peso semântico da expressão fostes comprados por preço evoca a lógica da alforria no mundo antigo, onde a liberdade do indivíduo era garantida pela transferência de propriedade para uma nova autoridade. No caso paulino, a transição do domínio do caos para o domínio do logos. Esta percepção aniquila a noção moderna de autonomia absoluta, revelando que a verdadeira liberdade não reside na capacidade de agir conforme o próprio desejo, mas na submissão deliberada a uma ordem que restaura a dignidade original do ser. A análise do manuscrito indica que a glificação de Deus no corpo não é um apelo ao ascetismo punitivo, mas um convite à harmonia entre o visível e o invisível, onde a funcionalidade física se torna um reflexo da ordem cósmica. Quando Paulo aborda as patologias da comunidade coríntia, ele não recorre a leis externas, mas à identidade profunda do fiel como habitação do Espírito, transformando a disciplina em uma resposta natural ao reconhecimento da própria nobreza espiritual. A compreensão do corpo como templo redefine, portanto, toda a interação social, pois o outro deixa de ser um instrumento para se tornar, também ele, um portador da presença do invisível, exigindo uma reverência que as estruturas de poder contemporâneas são incapazes de processar. Subjacente a esta arquitetura do sagrado, encontra-se a negação da fragmentação entre o que é religioso e o que é profano. Uma distinção que Paulo sistematicamente desmorona ao longo de toda a sua argumentação. Ao integrar a alimentação, o trabalho e a sexualidade no escopo da adoração, o apóstolo redefine a espiritualidade não como um evento isolado, mas como um estado de consciência contínuo que permeia a totalidade da experiência humana. A resistência moderna a este conceito reside na dificuldade de aceitar que o cotidiano mais banal é carregado de significância eterna e que a nossa biologia é o laboratório onde a santidade é testada e refinada. O registro bíblico nos impele a ver a pele e os ossos como as pedras vivas de um altar que respira. Uma visão que, se levada às suas últimas consequências, transformaria radicalmente a nossa relação com o meio ambiente, com a saúde e com a justiça social. A sacralidade do imanente é, em última análise, a afirmação de que o céu não é um refúgio para onde fugimos, mas uma realidade que busca se encarnar através de nós, preparando o terreno para a dialética da liberdade que regula o convívio no corpo coletivo. A problemática levantada nos capítulos 8 a 10, acerca dos alimentos sacrificados a ídolos, serve como pano de fundo para uma das teses mais sofisticadas de Paulo sobre a ética da convivência: a primazia da edificação sobre o direito individual. Em uma sociedade pautada pela afirmação incessante de prerrogativas pessoais e pela soberania do eu, a lógica paulina soa como um anacronismo insuportável ou uma subversão perigosa. O apóstolo reconhece que o conhecimento, a gnoses de que o ídolo nada é, e de que a matéria é intrinsecamente neutra, traz liberdade, mas adverte que essa mesma liberdade, se destituída de ágape, torna-se um instrumento de destruição da alteridade. A correlação direta entre o uso da liberdade e a responsabilidade pelo irmão mais fraco estabelece um novo paradigma, onde a maturidade não é medida pela amplitude do que se pode fazer, mas pela capacidade voluntária de restringir o próprio agir em favor da estabilidade espiritual do outro.
Este conceito literário redefine a compreensão de autonomia, movendo-a da autodeterminação egóica para uma interdependência ética que prioriza o tecido comunitário em detrimento do conforto intelectual ou prático do indivíduo. A análise morfológica do termo edificar, oikodome, evoca a construção de uma estrutura sólida e harmoniosa, onde cada ação deve ser pesada, não pela sua licitude teórica, mas pela sua eficácia construtiva na vida do próximo. Paulo argumenta que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, introduzindo uma camada de discernimento que ultrapassa o legalismo e mergulha na sabedoria prática do amor. O registro no manuscrito sugere que o verdadeiro sábio é aquele que possui o conhecimento, mas que escolhe não usá-lo como uma clava de superioridade, preferindo a pedagogia do cuidado à ostentação da liberdade. Esta postura é o que tornaria a retórica paulina alvo de críticas em um ambiente de individualismo radical, pois ela exige que o sujeito abdique de sua verdade subjetiva e de seus direitos legítimos, sempre que estes se tornarem pedras de tropeço para outrem. O peso semântico aqui reside na noção de que a nossa liberdade está organicamente ligada ao destino do outro. Ninguém ascende ao divino isoladamente, e a insistência em direitos que ferem a consciência coletiva é denunciada como um pecado contra o próprio Cristo. A implicação desta dialética é que a liberdade cristã não é uma ausência de restrições, mas uma nova forma de escravidão voluntária por amor, uma doulos que liberta o homem de si mesmo para o serviço do reino. Ao exemplificar essa renúncia com sua própria vida, Paulo demonstra que o direito de ser sustentado pelo Evangelho ou de viver sem as restrições culturais da sua época foi voluntariamente sacrificado para que a mensagem não encontrasse barreiras desnecessárias. A compreensão deste verso revela uma ética da hospitalidade radical, onde o eu se retrai para que o outro possa florescer, revertendo a lógica biológica da sobrevivência do mais forte em favor da preservação do mais vulnerável. No cenário contemporâneo, onde a autoafirmação é celebrada como virtude suprema, a proposta de Paulo de que a consciência do outro deve governar a minha liberdade é um escândalo que redefine as bases da liderança e da convivência. Esta restrição criativa da vontade própria é o que permite que a comunidade se torne um reflexo da ordem do Logos, preparando o espírito para a compreensão da fenomenologia do culto, onde a ordem e a clareza suplantam o caos do entusiasmo subjetivo. A exegese do capítulo 14 nos conduz ao centro da tensão entre a experiência mística individual e a funcionalidade coletiva, onde Paulo estabelece a inteligibilidade como a métrica suprema da espiritualidade autêntica. A crítica à glossolalia desordenada, o falar em línguas sem interpretação, não é uma negação do fenômeno pneumático, mas uma afirmação de que Deus não é o autor da confusão, mas da paz e da ordem. No contexto coríntio, marcado por influências de cultos estáticos e de um entusiasmo desmedido, que buscava a autoexaltação através do espetáculo espiritual, o apóstolo intervém com uma exigência de sobriedade intelectual. O espírito do profeta deve estar sujeito ao profeta. A análise do registro indica que a verdadeira manifestação do divino não se encontra no transe irracional que isola o indivíduo em sua própria catarse, mas na palavra profética que ilumina, consola e edifica a mente coletiva. A transição para este nível de entendimento exige que o fiel compreenda que o culto não é um evento para a satisfação de necessidades emocionais privadas, mas uma liturgia que reflete a harmonia racional do Criador.
A correlação entre a clareza da linguagem e a eficácia da transmissão da verdade sugere que o Logos exige uma estética de ordem para que possa ser verdadeiramente compreendido e integrado na vida da comunidade. Paulo utiliza a metáfora dos instrumentos musicais que, se não derem sons distintos, não comunicam melodia alguma, estabelecendo que a espiritualidade sem inteligibilidade é como um ruído no vácuo, incapaz de gerar transformação ontológica. O peso semântico da prioridade dada à profecia reside na sua capacidade de revelar os segredos do coração e levar o observador ao reconhecimento da presença real de Deus através da clareza do julgamento e da instrução. Esta perspectiva confronta as tendências contemporâneas que valorizam o impacto sensorial e o emocionalismo em detrimento da profundidade doutrinária e da estrutura litúrgica. Para Paulo, a mente não deve ser anulada pela experiência espiritual, mas sim iluminada por ela, para que o homem adore com o espírito, mas também com o entendimento. O registro no manuscrito evoca uma reverência que nasce do conhecimento e não do mistério obscuro, apontando para uma fé que é capaz de articular a razão de sua esperança perante o mundo. A implicação teológica desta ordem litúrgica é que o culto deve ser um microcosmos da ordem cósmica, onde cada dom e cada voz contribuem para o equilíbrio do todo, sem que um anule o outro por meio da proeminência egóica. Ao estabelecer regras para o falar e o calar, Paulo não está impondo um silenciamento autoritário, mas organizando o espaço para que a alteridade seja respeitada e para que a voz do Eterno não seja obscurecida pelo ruído humano. A compreensão do verso "faça-se tudo decentemente e com ordem" revela que a beleza da adoração reside na sua capacidade de conter o infinito dentro de uma forma que seja acessível à compreensão humana, evitando o perigo de um misticismo vago que não gera compromisso ético. Esta fenomenologia do culto prepara o terreno para a próxima camada de análise, onde a ordem observada na liturgia do agora encontra sua fundamentação última na realidade física e metafísica da ressurreição. O evento que ancora toda a esperança cristã na solidez da matéria transformada. A análise morfológica do termo anastasis, conforme registrado no extenso capítulo 15, indica que a esperança cristã não reside em uma fuga platônica da matéria, mas na sua transformação radical e definitiva. Paulo confronta a heresia de uma espiritualidade puramente intelectual ou etérea, afirmando que se o Cristo não resgatou a biologia da corrupção, a fé é uma construção semântica vazia e o homem permanece encerrado no niilismo da morte. A ressurreição não é um mito de imortalidade da alma, mas uma revolução ontológica que reivindica cada átomo da criação. O conceito de corpo espiritual, soma pneumaticon, apresentado pelo apóstolo, não sugere uma negação do físico, mas a sua saturação pela vida do eterno, onde o corruptível é tragado pela incorruptibilidade, estabelecendo que o destino humano não é o abandono da terra, mas a inauguração de uma nova física da existência. Esta perspectiva altera a compreensão do verso sobre a vitória sobre a morte, movendo-a do campo da consolação poética para o terreno da certeza factual que fundamenta toda a ética do agora, pois cada ato realizado no presente ecoa na solidez da eternidade materializada. A correlação entre a semente que morre para germinar e o corpo que se decompõe para ressurgir estabelece uma continuidade descontínua que desafia a percepção sensorial imediata. O registro no manuscrito evoca a imagem de uma metamorfose necessária, onde a imagem do homem terreno deve dar lugar à imagem do homem celestial, não por um mérito da evolução natural, mas por um ato criativo do Logos que encerra a tirania do tempo.
Paulo argumenta que a ressurreição é o primogênito de uma nova espécie, o que tornaria sua mensagem alvo de censura em círculos que buscam apenas um conforto psicológico ou uma moralidade civilizatória. Para o apóstolo, sem a concretude da carne transformada, o evangelho perde sua voltagem e se torna apenas mais uma filosofia de resignação. O peso semântico aqui reside na afirmação de que o mal e a morte não têm a última palavra sobre a matéria, uma tese que devolve ao corpo sua dignidade suprema e ao trabalho humano sua relevância eterna, pois nada do que é feito sob a égide do Criador é entregue ao esquecimento do pó. Subjacente a esta estrutura de esperança, encontra-se a negação do dualismo que separa o sagrado espiritual do profano material. Uma divisão que Paulo aniquila ao colocar o evento da ressurreição como o eixo central da história. A implicação teológica desta tradução altera a compreensão do sofrimento e da limitação física, vendo-os não como estados permanentes, mas como a leve e momentânea tribulação que prepara o peso eterno de glória. Esta visão de mundo exige uma coragem intelectual que a contemporaneidade muitas vezes evita, preferindo o entretenimento espiritual à densidade de uma promessa que exige a morte do eu para a manifestação da vida plena. Ao concluir esta sessão com um hino de vitória sobre o aguilhão da morte, o registro bíblico não oferece um ópio para as massas, mas um combustível para a subversão de todos os sistemas de opressão que utilizam o medo do fim como ferramenta de controle, preparando o espírito para compreender a autoridade que emana não da força, mas da fraqueza assumida. A análise do capítulo 4 da epístola revela um contraste absoluto entre a estética do poder mundano e a fenomenologia da autoridade apostólica, onde Paulo se descreve e aos seus colaboradores como espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Enquanto a comunidade coríntia buscava uma espiritualidade que lhes conferisse status, sabedoria e realeza imediata, o registro no manuscrito apresenta o apóstolo como lixo deste mundo e escória de todos, uma inversão de valores que desmantela qualquer tentativa de associar o desígnio do eterno à prosperidade ou ao prestígio social. Esta kenosis, o esvaziamento voluntário da própria imagem, não é um exercício de masoquismo, mas a única forma de garantir que a potência que opera através do mensageiro pertença exclusivamente ao Criador e não à capacidade humana. A autoridade que emana da cicatriz e da privação é a única que possui peso ontológico para confrontar os principados e as potestades, pois ela não tem nada a perder e nada a provar diante dos tribunais da vaidade humana. A correlação entre o sofrimento apostólico e a fecundidade espiritual da comunidade sugere que o verdadeiro líder é aquele que serve como um para-raios das tensões do mundo, permitindo que outros floresçam enquanto ele mesmo experimenta a morte cotidiana. Paulo utiliza uma linguagem crua para descrever a sua condição: fome, sede, nudez, maus tratos e falta de morada certa, o que hoje seria interpretado como evidência de fracasso ministerial ou falta de unção pelos padrões de uma religiosidade de mercado. No entanto, o peso semântico desta narrativa reside na afirmação de que a glória do invisível se manifesta com maior nitidez, onde as defesas do ego foram rompidas pela adversidade. O registro no códice indica que a sabedoria da cruz exige este tornar-se louco para ser sábio, uma postura que cancelaria o apóstolo em qualquer conferência de liderança moderna que prioriza o carisma, a autoafirmação e a gestão de imagem como métricas de sucesso divino. A implicação desta postura intelectual é que a verdade não precisa de ornamentos para ser poderosa.
Ela precisa de testemunhas que tenham sido processadas pelo fogo da experiência real. Ao convidar os coríntios a serem seus imitadores, Paulo não os chama para uma doutrina, mas para uma forma de existência que abraça a vulnerabilidade como o locus da revelação. A compreensão do verso revela que a autoridade espiritual não é algo que se conquista através de títulos ou hierarquias, mas algo que se reconhece naqueles que trazem em seu corpo as marcas da entrega absoluta ao Logos. Esta visão de uma autoridade baseada na fraqueza é o que purifica a comunidade de suas buscas por proeminência, nivelando todos sob a mesma necessidade de graça e preparando o terreno para uma economia onde o ter e o dar são faces da mesma moeda litúrgica. A fraqueza, portanto, deixa de ser uma deficiência para se tornar a credencial de que o reino que se anuncia não é deste sistema, mas de uma ordem que opera pela lógica do sacrifício e da interdependência. A análise das instruções contidas no capítulo 16, acerca da coleta para os santos em Jerusalém, revela que para a mentalidade paulina não existe separação entre o gerenciamento de recursos financeiros e a vida profunda no espírito. A coleta não é descrita como um imposto institucional ou um dízimo legalista, mas como uma chariz, uma graça ou um privilégio que permite a circulação da vida divina através da partilha material entre comunidades geograficamente e culturalmente distantes. O registro no manuscrito evoca uma economia de koinonia, onde o excedente de uns supre a carência de outros, mantendo a integridade do corpo de Cristo e demonstrando que a fé que não alcança o bolso é uma abstração estéril. Esta liturgia do dar, realizada no primeiro dia da semana, transforma o dinheiro de um ídolo de acumulação em um instrumento de adoração e justiça distributiva, revelando o desígnio do Eterno de que a abundância seja o combustível para a solidariedade e não para a ostentação. O peso semântico da expressão conforme a sua prosperidade retira o peso da obrigatoriedade fixa para depositar a responsabilidade no discernimento de cada consciência sob a luz da gratidão. Paulo estabelece uma logística de transparência e prestação de contas, exigindo que homens de confiança levem as dádivas, o que indica que a espiritualidade da entrega deve ser acompanhada por uma ética administrativa impecável. A correlação direta entre o fluxo financeiro e a unidade da Igreja Global sugere que a generosidade é o tecido conjuntivo que cura as feridas da desigualdade social dentro do ambiente da fé. No cenário contemporâneo, onde o discurso sobre dinheiro nas instituições religiosas oscila entre a exploração emocional e a burocracia fria, a visão paulina oferece uma alternativa onde o recurso é visto como uma semente de libertação, plantada no campo da necessidade humana para colher uma colheita de louvor ao Criador. A implicação teológica desta prática é que a comunidade cristã deve funcionar como um organismo de resistência à lógica do mercado, onde o valor das pessoas não é determinado pelo seu poder aquisitivo, mas pela sua inserção no mistério de Cristo. Ao organizar o auxílio mútuo, Paulo não está apenas mitigando a fome, mas realizando um ato profético que afirma que a nova humanidade possui uma nova economia, baseada no suprimento divino e na generosidade humana. A compreensão deste verso revela que a verdadeira riqueza de uma comunidade é medida pela ausência de necessitados em seu meio, uma meta que exige uma ruptura com o individualismo possessivo que caracteriza a nossa era. A economia da koinonia é, em última análise, a manifestação visível do amor invisível, preparando o espírito para o julgamento da consciência e a avaliação do tempo, onde apenas o que foi investido na eternidade através do outro permanecerá de pé diante do olhar do juiz.
A análise do capítulo 4 da primeira epístola introduz uma categoria de desapego psicológico que a modernidade, viciada na aprovação do olhar alheio e na métrica das reputações fabricadas, é absolutamente incapaz de sustentar sem sofrimento. Paulo estabelece que a sua consciência não o acusa de nada, mas ressalva, com um rigor intelectual impressionante, que nem por isso ele está justificado, pois o único veredito que possui peso ontológico é aquele proferido pelo Eterno, o juiz que penetra as intenções mais ocultas do coração humano. Ao declarar que para ele pouco importa ser julgado pela comunidade ou por qualquer tribunal humano, o apóstolo rompe com a ditadura do dia do homem, termo que no manuscrito evoca o tempo das opiniões voláteis e dos sistemas de validação social, para viver sob a jurisdição do dia do Senhor. Esta indiferença aos aplausos ou às vaias da polis não é um sinal de arrogância ou de uma psicopatia espiritual, mas de uma sanidade profunda que encontra seu centro de gravidade em uma realidade que o tempo não pode corroer, oferecendo um antídoto radical contra a ansiedade social que define o sujeito contemporâneo, sempre faminto por uma validação que nunca o preenche. A correlação direta entre o segredo do coração e a manifestação da luz sugere que a maioria dos nossos julgamentos atuais é baseada em aparências fenomênicas que não possuem substância real diante do desígnio do Eterno. O registro no códice indica que o papel do mensageiro é o de um despenseiro de mistérios, alguém que não deve prestar contas da sua popularidade, mas da sua fidelidade ao que lhe foi confiado. Uma inversão completa da lógica de liderança baseada em resultados mensuráveis e em carisma pessoal. O peso semântico aqui reside na afirmação de que não devemos julgar nada antes do tempo, o que nos convida a uma suspensão da nossa necessidade compulsiva de classificar e condenar o outro antes que a totalidade da história seja revelada. Esta postura de Paulo cancelaria o seu discurso em qualquer ambiente saturado pela cultura da indignação imediata, pois ele retira do ser humano o direito de ser o juiz final da vida alheia, devolvendo a balança ao único que conhece a complexidade das motivações que regem o espírito humano. A implicação teológica desta tradução altera a nossa compreensão de sucesso e fracasso, movendo-a do campo da performance visível para o terreno da integridade invisível, onde a recompensa não é um troféu humano, mas o louvor que vem de Deus. Paulo argumenta que o verdadeiro sábio é aquele que se torna louco perante o sistema para ser reconhecido pelo Criador, aceitando o papel de espetáculo aos anjos, enquanto o mundo o vê como a escória da sociedade. Esta desconstrução do prestígio é o que permite que a comunidade se torne um espaço de liberdade real, onde ninguém precisa usar máscaras de perfeição para ser aceito, pois o único olhar que realmente importa já conhece todas as sombras e ainda assim oferece o lugar à mesa. O tribunal da consciência, portanto, não é um lugar de autoflagelação, mas de uma clareza cortante que nos prepara para a mística da interdependência, onde a nossa identidade não é uma conquista individual, mas uma inserção num organismo vivo que respira a vida do Messias. A metáfora do corpo desenvolvida no capítulo 12 transcende a mera analogia organizacional ou sociológica para descrever uma biologia espiritual onde a diversidade funcional é o requisito absoluto para a sobrevivência e a saúde do todo. Paulo rejeita com veemência tanto a uniformidade imposta pela tirania das maiorias, quanto o isolamento autossuficiente do indivíduo que acredita poder prescindir da alteridade para atingir a sua plenitude espiritual. A análise morfológica do termo membros evoca uma interdependência mística onde o olho não possui superioridade hierárquica sobre a mão, nem a cabeça sobre os pés,
pois a dignidade de cada parte reside na sua função específica dentro do desígnio do Eterno, e não na visibilidade ou no prestígio da sua atuação. Este conceito literário de uma unidade que não anula a diferença, mas a exige, é o que torna a retórica paulina uma ameaça direta aos sistemas que operam por meio da homogeneização cultural ou da exclusão dos que são considerados menos honrosos pelos padrões da utilidade econômica. O registro no manuscrito indica que a verdadeira força de uma comunidade reside na sua capacidade de conferir maior honra, justamente aquilo que o mundo descarta como frágil, insignificante ou esteticamente desinteressante, subvertendo toda a pirâmide de valores da nossa civilização. Paulo argumenta que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, estabelecendo que a dor do outro não é um evento externo a ser observado com piedade distante, mas uma patologia que afeta a integridade do meu próprio ser, dada a nossa conexão orgânica no espírito. Esta percepção aniquila o cristianismo individualista e de consumo que predomina na contemporaneidade, revelando que ninguém ascende ao divino em uma trajetória isolada. A nossa saúde espiritual é indissociável da saúde do corpo coletivo. O peso semântico aqui reside na noção de que o Espírito distribui os dons conforme lhe apraz para que haja um suprimento mútuo, transformando a comunidade em um ecossistema de graça, onde a carência de um é a oportunidade para a generosidade do outro, mantendo o fluxo da vida em constante movimento. A implicação desta biologia espiritual é que a exclusão de qualquer membro, por mais desnecessário que pareça aos olhos da eficiência institucional, resulta em uma mutilação do próprio Cristo, pois o corpo só está completo quando todas as suas partes estão integradas e operantes. A compreensão deste verso revela que a nossa busca por autonomia é, na verdade, uma forma de necrose espiritual que nos separa da fonte de nutrição que só pode ser encontrada na relação com o diferente. Ao estabelecer que Deus organizou o corpo de modo que não houvesse divisão, Paulo nos convida a uma ética da hospitalidade radical e do cuidado mútuo, onde a vulnerabilidade do próximo é o altar onde exercemos a nossa liturgia mais sagrada. Esta mística da interdependência prepara o espírito para a camada final da nossa análise, onde a vida comum sob a ordem do corpo é vivida sob a tensão do agora e do ainda não, na expectativa de um evento que transformará a história em eternidade. O encerramento da epístola, particularmente no capítulo 16, nos coloca diante do que podemos chamar de apocalipse do agora, uma percepção da brevidade do tempo que retira o peso absoluto das estruturas penúltimas da existência e reorienta todas as decisões para o horizonte da eternidade. Ao proclamar o Maranata, o Senhor vem, o apóstolo não está apenas expressando um desejo piedoso por um evento futuro, mas invocando uma presença que altera a física de todas as relações presentes, exigindo que o fiel viva como se não estivesse totalmente submerso nas preocupações, casamentos ou negócios deste século. A análise do termo grego para "o tempo é curto" evoca a imagem de uma vela que se consome ou de uma cortina que está prestes a se fechar, sugerindo que a verdadeira sabedoria reside em investir a vida naquilo que sobrevive ao colapso do tempo linear. Esta urgência escatológica não gera uma paralisia ou um fanatismo histérico, mas uma sobriedade ética que nos liberta da idolatria do presente e da escravidão aos desejos que se esgotam na imanência. A correlação entre a expectativa do fim e a firmeza no trabalho do agora, conforme registrado no verso final do capítulo 15, revela que a esperança na ressurreição é o que dá sentido a cada ato de amor, por menor que seja, pois no desígnio do Eterno, o nosso trabalho não é vão.
Paulo conclui sua carta com instruções práticas, saudações calorosas e um alerta solene sobre a necessidade de amar o Senhor, demonstrando que a alta teologia da ressurreição e da interdependência deve desaguar na simplicidade da fidelidade cotidiana. O registro no manuscrito indica que a vida cristã é uma caminhada sob a luz de um sol que ainda não nasceu totalmente, mas cujos raios já começam a dissipar as sombras do egoísmo e da morte. Se esta mensagem fosse entregue hoje, ela seria rejeitada por sua recusa em validar as pretensões de perenidade das instituições humanas e por apontar para uma glória que exige, necessariamente, a renúncia do trono humano para a manifestação do domínio absoluto do Messias crucificado. A afirmação conclusiva de que a graça do Senhor Jesus seja convosco não é uma fórmula de despedida burocrática, mas a selagem de todo o argumento paulino. Tudo o que foi discutido, do fim das divisões à glória da ressurreição, só é possível por meio da operação gratuita da vida divina no homem. A compreensão final da epístola nos deixa em um estado de silêncio reverente, conscientes de que somos parte de um drama cósmico que ultrapassa a nossa compreensão imediata, mas que nos chama para uma participação ativa, através do amor e da verdade. Ao vivermos sob a tensão deste Maranata, somos libertos da ansiedade de controlar o futuro e da melancolia de lamentar o passado, encontrando a nossa paz no reconhecimento de que a história tem um dono e que o seu desígnio é a restauração de todas as coisas. A primeira epístola aos Coríntios permanece assim como um espelho que não apenas reflete as nossas patologias, mas projeta a imagem da nova humanidade que já começou a emergir das cinzas do velho mundo, aguardando o dia em que o conhecimento parcial dará lugar à visão plena da glória. A travessia por estas camadas da primeira epístola aos Coríntios revela que a verdade não é um porto seguro, mas um mar revolto que exige a morte das certezas superficiais em favor de uma solidez ontológica ancorada no eterno. Para que esta reflexão não se encerre no silêncio, mas se torne um diálogo contínuo na construção do saber, convido-o a integrar-se permanentemente a esta jornada de profundidade e a registrar no espaço da partilha as impressões que esta exegese despertou em sua própria percepção da realidade. Pois é na interdependência dos intelectos que a luz da sabedoria se torna plenamente visível sob a égide do Criador.